Olá, queridos, tudo bem? Eu vou estar falando hoje de 2 Coríntios 7. Aqui, Paulo, ele recorda que quando chega a Macedônia, ele e seus companheiros estavam aflitos, porque eles enfrentavam algumas lutas externas. E ele confrontou a visita, é, na verdade, ele confrontou, não, ele se confortou com a visita que Tito tinha feito antes, ali para ver como que estava o povo, cuidar ali daquela parte ali, dando assessoria e tal. Então ele tinha se confortado com a visita, com a notícia que Tito tinha trazido, que era que o povo tinha se arrependido e das coisas, dos conflitos que estavam tendo lá, e eles estavam arrependidos e o amor de Paulo pela comunidade tinha aumentado. Ele fala que apesar de ele ter ficado triste e a população também ter ficado triste com a carta que tinha um tom severo, ele se alegrava não pela tristeza, mas pelo que levou eles ao arrependimento genuíno, porque estava tendo muita confusão. Paulo explica a tristeza, ela a tristeza, assim, quando ela é de Deus, ela produz arrependimento verdadeiro, que leva à salvação. E a tristeza do mundo, ela gera apenas um remorso e uma morte espiritual. Ela quer dizer que, ele quis dizer aqui, ó, eu tô chamando a atenção de vocês, eu tô sendo duro, mas eu quero que vocês se arrependam, esse arrependimento sendo genuíno do coração de vocês vão ter o arrependimento verdadeiro e vai alcançar aquilo que realmente é o propósito de Deus na vida daquelas pessoas, né? O arrependimento dos coríntios gerou fruto, zelo, indignação, conseguiu um certo zelo, indignação, e eles começaram a ter vergonha, né? Assim, das coisas que eles estavam tendo, a vergonha do pecado. Temor, desejo de corrigir as coisas e se manter puro diante de Deus. Por isso, Paulo se alegrou. Paulo se diz sentir encorajado ali em falar com o povo. Ele se sente motivado porque Tito tinha levado para ele, né? E tinha deixado o coração dele alegre. Os coríntios vendo o comportamento deles. Esse capítulo fala sobre a reconciliação, arrependimento e o crescimento espiritual. Tito, ele era um assessor de Paulo, de muita confiança. Paulo mostra que Deus permite momentos de confronto para nos transformar. A tristeza, segundo Deus, não nos destrói, mas ela leva a mudar o rumo da vida e restaurar. O arrependimento não é uma vergonha, ela é uma cura. Deus restaura a quem erra e a quem perdoa. Uma curiosidade, né, que eu escrevi aqui. Tito, ele era tipo um assessor de Paulo, ele era um discípulo de muita confiança. Então, ele que era mandado para resolver alguns problemas nas igrejas que foram abertas, porque pela quantidade de lugares até que Paulo tinha que ir, ele não conseguia em todos. Então, ele levantava pessoas de confiança. Ele era como um filho da fé de Paulo. Em Tito 1,4, indica que foi Paulo mesmo quem o evangelizou e acompanhou Tito desde o início. Ele era um discípulo, ele era um hoje em dia, vamos dizer, ele era um presbítero de muita colaboração. Ele era muito colaborador, ele era muito fiel e, além de confiável, ele era firme. Então, quando ele tinha que chamar atenção ou ajudar Paulo em outras questões, assim, para fazer com que o povo ficasse ali, inteiro, né? Então, gente, esse é o 2 Coríntios capítulo 7. Eu acho assim, nessa parte, são versículos ali mais falando da dinâmica, da logística que Paulo fazia para conversar com as igrejas, né, no caso ali da igreja de Corinto, e com o povo de Coríntios, e o amor que ele tinha, né, porque ele nunca deixava o povo sozinho, ou com alguma dúvida, ou preocupado com alguma situação que ele não encaminhasse alguém ali. Então, como é importante, né, nós cristãos, que temos como que eu posso usar uma palavra? Um compromisso ali com a igreja e tal. E algumas pessoas são levantadas. Como é a importância delas serem fiéis, serem pessoas que sabem receptivas e ao mesmo tempo com muito amor e muito firme, para que é necessário, né? Por isso que existe um corpo, não é só o pastor que cuida, tem lá uma logística dentro da igreja que tem os presbíteros, os diáconos, porque imagine se Paulo tivesse que fazer tudo, né? E a importância dessas pessoas também terem o DNA de Jesus, né? Para que ele possa acalentar e cuidar da igreja e da comunidade, para que não venha se escandalizar ou ter medo ou se sentir rejeitado. Eles eram muito amados por Coríntios, né? Então, o que eu vejo desse capítulo ali é que mesmo Paulo sendo duro e severo nas cartas que ele enviou, toda vez que Tito ia para lá ou qualquer outra pessoa, era muito bem correspondido aquilo, né? Então, eles sabiam ver o amor através da correção. É isso que eu vejo, tá bom, meus amores? Muito obrigado. Desculpe estar postando tarde. Eu tenho que de manhã, aí faço a devocional, daí faço a minha devocional, eu tenho outras coisas, uma interpretação e tal. Eu tenho outras coisas, que levar o cachorro pra passear, tenho que fazer outras coisas. E acabo daí, tenho que dar uma olhadinha, porque às vezes eu tô falando, às vezes não ficou muito gago ou muito longo, ou dividir vídeo, daí eu tenho que dar uma editada ali, uma cortada, e também daí colocar o letreiro, e também pedir para que as pessoas venham me seguir, né? Então, se você é novo aqui, eu quero pedir que você venha me acompanhar na minha devocional ou em outros vídeos que eu venho postando. Eu também tô fazendo
uma série de livros, que agora eu vou falar sobre o primeiro livro da minha leitura. Então eu faço a leitura, vou fazer a leitura de um livro por semana, dependendo a quantidade de páginas. Então também vou estar contando essas histórias aqui, histórias reais, e também livros sobre autoajuda. Então eu quero pedir que você venha fazer parte dessa família, e se esse vídeo foi legal pra você, e se não foi legal pra você, indica pra quem você acha que vai achar legal. Mas me ajudei nessa caminhada, um grande beijo, fica com Deus e até amanhã.